Queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos vivendo um momento de crise, de confinamento. A pandemia tem nos levado a refletir muito sobre o que é ser povo de Deus. E isso é cíclico. O povo de Deus precisa sempre ser lembrado de que ele é o povo de Deus, de que precisa agir como povo de Deus, pensar como povo de Deus. É uma passagem na Bíblia que retrata de uma forma muito precisa a vontade de Deus, o desejo de Deus para o seu povo. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, de 1 a 14, nós lemos: Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas que cantavam Seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam o cântico com os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor. Os sacerdotes, de frente para os levitas, tocavam as trombetas e todo Israel estava em pé. Em seguida, Salomão consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali, apresentou holocaustos e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que ele havia construído era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes como Lebo-Hamate ao norte e o ribeiro do Egito ao sul. Foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração e escolhi este templo como o lugar para fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Vamos então analisar o contexto dessa passagem. O rei Salomão se envolveu na construção do templo, na edificação do templo e do palácio real. O povo se mobilizou e fizeram uma grande equipe. E Deus estabelece então, nessa passagem, uma condição para que a sua presença permanecesse junto ao povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para entendermos como Salomão se envolveu, se comprometeu com essa obra, nós entendemos que Deus se agrada daqueles que se envolvem, que se comprometem. Num dos versículos está escrito: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios.
O Senhor fala a Salomão demonstrando que seu desejo era abençoar e proteger o seu povo, mas traz um lembrete de que era necessário mudar toda a rotina de vida, deixar para trás velhos hábitos, velhos vícios e buscar uma vida na presença do Senhor. E ele traz aqui a fórmula de como isso deve acontecer. A palavra de Deus deixa claro que pelo menos 3 pontos precisam ser observados para que a presença de Deus esteja sobre o seu povo, dando poder, dando cobertura espiritual, para que o povo de Deus se sinta realmente protegido diante do Pai. Em primeiro lugar, o reconhecimento da grandeza de Deus. Em segundo lugar, buscar a presença de Deus. E em terceiro lugar, converter-se aos seus caminhos. Um povo que se diz de Deus precisa encontrar 4 alicerces na vida espiritual para a sua mudança de vida. Em primeiro lugar, o texto aponta: se o meu povo se humilhar. Humilhar aqui não tem o sentido de passar por momentos de vexame, de vergonha, de constrangimento. Humilhar-se na presença do Senhor é buscar um coração compungido e contrito, conforme diz a palavra. Um coração quebrado, um coração quebrantado, um coração que se entristece por causa do pecado. E a Bíblia coloca de uma forma clara que o coração assim será exaltado por Deus. É preciso que o coração seja completamente esvaziado de qualquer orgulho ou vaidade. Isso é humilhar-se na presença do Senhor. E é necessário que isso aconteça para que entremos na presença do Senhor e Ele se faça forte e poderoso em nossas lutas, em nossas guerras, em nossas batalhas. Crises vêm, crises vão, mas a palavra do Senhor permanece. E Ele quer corações humilhados para que sejam exaltados, reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania, o seu cuidado sobre o seu povo. Quando o coração contrito se achega a Deus, toda vaidade é repelida, todo orgulho vai embora. E nós buscamos o essencial, o fundamental, que é a presença de Deus. Essa humilhação só vem quando é acompanhada de um outro ingrediente fundamental para a contrição: a oração. Se o meu povo se humilhar e orar. Não basta apenas dizer que está havendo humilhação. Não basta dizer que está com o coração quebrantado. É na oração que você vai se achegar ao Pai. A oração é o caminho, é o acesso para que Deus coloque em seu coração a certeza de que você foi perdoado e restaurado, e com isso a exaltação vem em sua vida. E você se torna feliz em toda e qualquer situação, como nos garantiu que é possível o apóstolo Paulo. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. E essa não tem sido a realidade de muitos de nós, quem sabe da maioria. No meio de pandemia, de crise, de confinamento, tantos sonhos são deixados para trás, tantas escolhas são adiadas, quantas decisões são postergadas. Mas precisamos entender que Deus está, sim, sempre no controle de tudo, e em tudo Ele tem um plano muito bem definido e para o bem daqueles que o amam. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é desse povo que estamos falando, aqueles que reconhecem Deus como Senhor soberano em sua vida. Humilhar e orar é o primeiro ponto básico para que nós possamos entender que somos o povo de Deus. Se o meu povo buscar a minha face, em algumas versões está escrito buscar a minha presença. Algumas pessoas até brincam com isso: como eu vou buscar a face de Deus se Deus é espírito? Se Ele é espírito, Ele não tem face. Mas a palavra face em hebraico traduzida tem um significado de presença. E pode ser que alguém menos avisado em termos de teologia pergunte: já que Deus é onipresente, como buscar a presença dele? Mas aí está um grande macete da vida cristã. Deus está sempre presente em nossas vidas, mas nós estamos sempre presentes no altar do Senhor. Essa é uma indagação muito forte e precisamos rever isso. Será que de fato nós sabemos que Ele está presente? E será que de fato nós estamos conscientes de que nem sempre, ou na maioria das vezes, não buscamos a presença gloriosa de Deus em nossas vidas?
E isso é possível. E Deus deseja isso. O texto fala que os sacerdotes não conseguiam sequer entrar no templo porque a glória do Senhor era tamanha que eles não podiam se achegar. É isso que Deus quer. Corações que se humilhem, corações que orem, corações que busquem a presença de Deus. Buscar requer comunhão. Comunhão exige esforço, exige dedicação, exige um sistema de regras, de comportamento, de disciplina. E nós precisamos perceber que esses fatores é que sinalizam um compromisso com Deus. Tantas vidas passam por um processo de religiosidade intensa, mas não passam por um processo de comunhão vibrante, justamente porque não entendem uma coisa que é certa: Deus se compromete com todo aquele que se compromete com Ele. A cada dia que buscamos a comunhão com o Pai, o nosso coração vai se tornando cada vez mais íntegro, cada vez mais parecido com o coração de Jesus, e é nesse ponto que nós entendemos que vale a pena ser o povo de Deus, um povo que busca comunhão na oração, na meditação da sua palavra e colocando a sua fé em ação a cada instante. Se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos, a consequência de quem busca Deus é converter-se aos caminhos do Senhor. Em contrapartida, quem se compromete, quem se envolve, quem se achega aos caminhos do Senhor, vai deixando para trás os caminhos que levam à perdição. O caminho mau, o caminho do pecado, o caminho que agrada ao inimigo de nossas almas. E nós precisamos aprender a discernir o que de fato precisamos fazer para fugir dos maus caminhos. Os maus caminhos nos tornam vulneráveis. Os maus caminhos deformam a alma do cristão. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, está escrito que nós devemos nos desviar de toda forma de mal. Em algumas versões, até mesmo da aparência do mal. Feita essa escolha, deixando para trás o caminho do mal, buscando o caminho do Senhor, basta buscar as receitas bíblicas para que a presença do Senhor se faça poderosa, gloriosa em nossas vidas. E essa presença do Senhor é que nos faz seguir em frente, ouvindo sempre a sua voz. É interessante que o texto fala que Deus ouviu a voz de Salomão, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele nos ensina a ouvir a sua voz. Bem diz o texto: eu ouvirei do céu. Deus está sempre atento a nos ouvir. Deus está sempre atento a nos atender, desde que Ele perceba em cada um de nós um coração comprometido, um coração que agrade ao Pai. O Salmo 37, 4 fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o verso seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E dentro desse o mais Ele fará está a questão de aprendermos a ouvir a voz do Senhor, porque Ele nos ouve. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e restaurarei, sararei a sua terra. O Salmo 33, verso 12, diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Um povo que tem Deus como líder é um povo que chega à vitória. É um povo que aprende a vencer as crises. É um povo que vence a depressão, as enfermidades, as dificuldades financeiras, as lutas sociais, as quebras nos relacionamentos. Um povo que tem Deus como líder. Torna-se líder para conduzir outros ao caminho do Senhor. Um povo que entende que Deus ouve para perdoar, para curar, para tratar, para pensar nossas feridas. É um Deus que quer se agradar do seu povo. Para que isso aconteça, nós precisamos entender o que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os salvos em Cristo precisam entender que existem dois caminhos. O caminho mau é trilhado por aqueles que não têm a consciência do erro, aqueles que não têm a consciência de que Deus não se agrada com o pecado. Mas o caminho de Deus é um caminho que transmite paz ao coração, serenidade à alma. A alma se aquieta mesmo em meio a tempestades. Talvez você que esteja nesse momento ouvindo o que eu estou falando, esteja passando por um momento de dor, de solidão, quem sabe de depressão, coração angustiado. Quem sabe você perdeu as perspectivas, a tristeza se alojando no coração, a alma inquieta, a ansiedade tomando conta, em alguns momentos, profunda angústia, a alma angustiada. Pode ser que nesse momento você esteja assim. E eu quero te dizer, Deus está falando com você. Ele te quer como povo que se chama pelo nome dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terra aqui tem um sentido de vida. Deus está querendo aqui perdoar, está querendo libertar, libertar do pecado, libertar do medo, libertar da falta de expectativa, libertar da ansiedade, libertar da solidão, libertar do peso da enfermidade. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. A exemplo do que aconteceu no texto lido, em 2 Crônicas, capítulo 7, Deus se agradou quando o povo edificou o templo. Deus se agradou quando as pessoas ofereceram sacrifício no altar. Deus se agradou quando todos voltaram-se a Ele. E então Ele faz essa promessa: voltem-se a mim, e eu derramarei bênçãos sem medidas sobre vocês. Às vezes, estamos tão focados nos problemas que deixamos de perceber a solução. Deus é a solução. E essa solução que se quer deixar achar, espera de nós que haja humilhação, oração, busca, afastamento dos maus caminhos e o alinhamento com os caminhos do Senhor. Que possamos aproveitar essa oportunidade para repensarmos que o que aconteceu com o povo no passado, sob a liderança de Salomão, é possível hoje. Deus ainda quer povo que se chama pelo seu nome. Deus ainda quer um povo que edifique o seu templo. Deus ainda quer um povo que tenha a vida edificada na sua presença. Construa uma nova vida, apesar da crise. Saia do fundo do poço. Busque a presença do Senhor e Ele exaltará a sua vida. Eu creio nisso, empenho a minha vida nisso. E eu gostaria demais de ouvir um testemunho de alguém que possa dizer: também penso assim.